livro A Didática das Provações. Consideremos agora a justificativa número 13 para que ocorram provações em nossa vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para fortalecer a pessoa, de modo que possa receber bênçãos maiores que as já recebidas. Algumas pessoas necessitam ser fortalecidas para que possam receber bênçãos especiais do Senhor, de forma que não sejam vítimas dessas bênçãos. Para muitos, a prosperidade elevada, por exemplo, transforma-se em uma ameaça. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Jó 42:12. Não é em vão que a palavra de Deus afirme de maneira tão bela e simples que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Algo muito importante para o qual precisamos estar cada vez mais atentos nesses dias complicados em que vivemos é que Deus é nosso grande provedor, Jeová Jireh, e que, por isto, sempre está nos conduzindo para algo melhor do que imaginamos e até mesmo melhor do que aquilo que lhe pedimos. Efésios 3:20. Ele é onipotente e onisciente, portanto, sabe o que é melhor para nós. Ocorre que nem sempre aquilo que esse Deus maravilhoso propõe ou até permite em nossa vida é aquilo que realmente desejamos, e isto acaba por gerar certos desconfortos por situações incômodas e desafiadoras. Mas Deus está operando de forma a nos preparar para que possamos receber esse algo que vai além do que imaginamos. Na experiência de Jó, por exemplo, pode-se imaginar que Deus tinha em mente algo muito especial para ele e, com a finalidade de torná-lo ainda mais abençoado, foi necessária uma fase de preparação e fortalecimento que envolvia provações severas que o deixariam ainda mais robustecido do que era. Lembremos-nos de que ele mesmo, Jó, afirmou quanto ao seu novo nível de relacionamento com Deus: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó 42:5. Ou seja, apesar de sua ampla experiência com Deus, Jó ainda mantinha algumas dúvidas que precisavam ser totalmente eliminadas da sua vida, e essas dúvidas foram expostas em seus vários diálogos com os amigos e com o próprio Deus durante sua fase probatória. Pode até parecer um paradoxo, mas para Jó os sofrimentos foram bons. Ele ampliou e fortaleceu ainda mais sua fé em Deus, passou a ter um conhecimento mais real do Senhor e também foi premiado por sua fidelidade. O Senhor é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Agora eram 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve outros 7 filhos e 3 filhas, e viveu, depois dessa terrível prova pela qual passou, mais 140 anos. Que tremenda experiência com Deus! Pode-se imaginar que o Senhor tenha relatado a todo o universo como Jó permaneceu firme ao seu lado, mesmo sofrendo aquelas covardes e absurdas atrocidades que lhe foram impostas pelo inimigo, ficando assim revelado a toda a criação o verdadeiro e vil caráter de Satanás. Moisés foi um servo fiel e dedicado. Ele consagrou sua vida ao serviço de Deus, tendo sido grandemente provado em diversas ocasiões. Ao sair do Egito, para não ser condenado à morte, dirigiu-se para o deserto e chegou às terras de Jetro, o midianita, que viria a ser seu sogro. Ali desempenhou o trabalho de pastor de ovelhas e conheceu as dificuldades de uma vida de árduos trabalhos. Moisés fora criado no palácio do faraó e até aos 40 anos de idade usufruiu dos bens aos quais tinham direito os próprios príncipes do reino. Agora, no entanto, dependia do seu trabalho para obter o sustento para si e para sua família, e a cada ano que passava podia meditar no esplendoroso amor de Deus pelas pessoas,
bem como em sua imensa paciência para com o pecador. Ali, durante aqueles 40 anos de novo aprendizado, ele teve que desconstruir tudo o que aprendera. O homem que aprendeu muito do mundo teve que desaprender, desconstruir tudo e reaprender nos desertos de Deus. Aos 80 anos de idade, é convocado Moisés por Deus para uma missão de extrema complexidade: arrancar da escravidão do Egito todo o povo de Israel. Sua convivência com as pessoas simples do campo e do deserto e com as ovelhas tornaram-no um homem extremamente manso e humilde, a ponto de até mesmo sua oratória ficar comprometida, pelo menos em relação ao desafio de ter que fazer veementes e desafiadores discursos diante do maior governante do mundo na época, o Faraó. Mas, pelo que conhecemos da história desse gigante da fé, suas provações maiores não estavam no fato de ter que enfrentar Faraó e de organizar o povo para sair do Egito, mas sim no fato de que teria que deparar-se com um povo extremamente rude, mal agradecido e murmurador, composto dos descendentes de Abraão e por comunidades de outras raças que estavam misturados a esses quando da saída do Egito, e que influenciava demasiadamente os hebreus a serem perversos e infiéis. Aí sim repousava a grande tribulação que Moisés teria de enfrentar. Sua paciência e mansidão foram testadas no limite máximo, a ponto de, em uma ou outra ocasião, ele até mesmo perder o controle emocional. Sua responsabilidade era descomunal. Tratava-se de assumir não só a libertação e condução de aproximadamente 2 milhões de pessoas que estavam escravizadas há séculos, mas também de assumir o governo desse mesmo povo, desempenhando as funções legislativas, executivas e judiciárias, e ainda ter que suportar as maldades, rebeliões e acentuadas murmurações de muitos que ali estavam. Ocorre que tudo isso iria acontecer não por algumas semanas ou alguns meses, mas por 40 longos anos de peregrinação pelo deserto. Assim, sua carga era realmente imensa e, para complicar sua situação, deparava-se constantemente com focos de rebeliões entre as pessoas, devendo manter o controle da situação de forma que o nome de Deus não fosse desonrado. Ao perceber que Moisés estava sufocado por tantas coisas a fazer diariamente, Jetro, seu sogro, recomendou que ele constituísse conselhos hierárquicos que dividissem com ele suas tarefas, e isto resultou em uma ajuda importante para o idoso líder. Mas o que mais chama a atenção nas experiências de Moisés é o momento em que ele chega ao fim da sua missão, ou seja, o momento em que ele coloca o povo diante das fronteiras da terra prometida. Ao contemplar aquele lugar de estonteante beleza e imensa riqueza, Moisés desejou colocar ali seus pés. Ele pede a Deus: rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim e me disse: não passarás esse Jordão. Deuteronômio 3, 25 a 27. Numa primeira leitura, sem as devidas reflexões, poderíamos deduzir que Deus estava sendo injusto com aquele que durante 40 anos estivera à frente de uma nação tão dura como o fora Israel. Além de não permitir o acesso de Moisés à Terra Santa, Deus o repreende, dizendo-lhe que bastava daquele assunto e que Moisés devia parar de insistir naquilo. Algo estranho, realmente, se não atentarmos para a realidade dos fatos e para as perspectivas de Deus. Moisés realmente sonhara por toda a sua vida, e mais enfaticamente nos últimos 40 anos, com o momento em que pisaria nas abençoadas terras que Deus havia prometido a Abraão, e à qual ele mesmo teve a honra de conduzir sua abençoada descendência. Era o maior sonho da sua vida, era a premiação por tudo o que havia feito e por tudo o que havia enfrentado naqueles cansativos anos de peregrinação. Agora imagine você estar diante do seu sonho e não poder realizá-lo. Que dura prova! E há algo mais a ser considerado.
Não era algum ser extraordinário vindo de outro mundo ou um anjo na forma humana. Ele sabia que, aos 120 anos de idade, teria pouco tempo de vida, e isto tornava seu desejo de adentrar a Terra Prometida ainda mais intenso. No entanto, o mesmo Deus que estivera com ele diante da sarça ardente 80 anos atrás, agora vem à sua presença e lhe traz uma dura notícia: você não entrará nessa terra. Se você estivesse no lugar do idoso líder, o que pensaria ou diria? Mas se além dessa notícia, o mesmo Senhor lhe desse outra mais dura ainda: você morrerá hoje, Moisés. Mas Moisés estava, na realidade, sendo preparado para receber uma bênção incrivelmente maior. Não pisar na terra de Canaã, mas nas ruas de ouro da própria Canaã celestial. Não viver mais alguns meses ou anos neste mundo, mas entrar para a vida eterna naquele mesmo dia. E assim foi, pois, apesar de não ter entrado na terra de Canaã, entrou no próprio céu, e lá está, na presença de Deus. Que dádiva maravilhosa recebeu Moisés! Certamente ele adormeceu nos braços do próprio Senhor naquele dia para acordar ressuscitado nos portais da eterna cidade. Certa vez ele foi incumbido de voltar à terra na companhia de outro personagem ilustre da galeria da fé, Elias. Eles vieram à presença de Jesus para confortá-lo e animá-lo naquele momento probante da sua existência. Mateus 17:3. Moisés foi uma dessas pessoas extraordinárias que Deus lapidou e preparou para que pudesse receber em paz uma bênção muito maior do que aquela que imaginava. Pense nisto. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5, 10 e 11.